palestrante da tarde, que é o jornalista Ricardo Viveiros, ele foi especialmente chamado para o Ciral porque ele foi amigo pessoal de João Cabral de Melo Neto e também conheceu Clarice Lispector. Então, Ricardo Viveiros tem uma vivência diferenciada por ter convivido diretamente com dois desses grandes autores que estamos homenageando hoje. Mas Ricardo Viveiros tem, além de jornalista, ele tem também um currículo muito rico. Ele diz que é jornalista, professor e escritor com passagem nas grandes mídias, impressa e eletrônica, no Brasil e no exterior. Há 33 anos, ele preside a RVIA, Oficina de Comunicação, que é entre as maiores assessorias de jornalismo institucional e de relações públicas no Brasil. Ele é doutor estricto sensu em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil. Lecionou por 25 anos para cursos superiores de graduação e de MBA. Conhece 114 países e cobriu, inclusive, jornalisticamente, alguns conflitos armados pelo mundo. É autor de 49 livros em diferentes gêneros. Recebeu prêmios nacionais e internacionais como jornalista e escritor, entre os quais a Medalha da ONU no Ano Internacional da Paz, de 1986. Foi embaixador de programas internacionais pela paz na Índia em conexão com a ONU. Por 2 anos, foi representante diplomático brasileiro acreditado junto ao Conselho das Comunidades Portuguesas. É membro e integra o conselho de algumas instituições, grandes instituições, como a Academia Paulista de Educação, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, União Brasileira de Escritores, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, Associação Brasileira de Críticos de Arte, Associação Brasileira da Imprensa, Federação Nacional de Jornalistas, Associação Internacional de Críticos de Arte, de Paris e França, e a Federação Internacional de Jornalistas de Bruxelas, Bélgica. Sendo assim, é um prazer muito grande e uma honra ter o Ricardo Viveiros em nosso primeiro Seminário Internacional de Religião, Arte e Literatura, e onde ele vai poder, então, conversar conosco, é uma conversa, na verdade, sobre essa sua experiência, sobre esse seu conhecimento tão rico como jornalista desses dois grandes autores, e lembrando também que ele também compartilha com esses autores de uma coisa em comum. Ele também é escritor, ele também é autor e poeta. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Ciral. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelas generosas palavras da Lídice. E eu gostaria de registrar aqui a minha absoluta gratidão pelo honroso convite para estar aqui com todos vocês, nesta confluência de vários caminhos de uma língua que tem a mesma origem. Nós, brasileiros, crescemos e somos educados olhando Portugal como nossa mãe. E o curioso é que, mesmo quando descendentes de outros povos, na conhecida miscigenação racial deste país, até os que não têm sangue luso entendem que nossa terra é uma extensão de Portugal. Entretanto, há os que vejam os conquistadores como mercenários que invadiram o Brasil na busca de riquezas, etc. Mas ninguém jamais poderá questionar que, embora distintas culturas, o idioma que compartilhamos com os naturais abrasileiramentos é o mesmo. Tem igual berço, como está no soneto Língua Portuguesa, do poeta Olavo Bilac, quando diz: última flor do Lácio, inculta e bela. É uma metáfora que nos une de maneira incontestável, mostrando a beleza da língua na interpretação, por vezes rude, do povo mais simples. Assim, aqui agora, eu começo essa virtual travessia do Oceano Atlântico em uma volta às raízes da nossa irmandade. Viajo nas asas mágicas da comunicação digital, quando a pandemia do Covid-19 rouba-nos o prazer do convívio. A tecnologia
nos permite, assim, comungar ideias, transpondo a distância geográfica e unindo-nos na sensibilidade do tema. E aqui estou com muita alegria, porque para falar de um dos mais sérios e competentes estudiosos de nossa língua. Um escritor que, como eu, também tem fortes laços com Portugal. Arquiteto e engenheiro da palavra escrita e falada, alguém que fez da poesia sua missão de vida. E com muito talento, arte e responsabilidade. Um artífice literário que soube equilibrar razão e emoção, revelando ao Brasil e ao mundo o conhecimento da sofrida realidade de nosso povo, a verdadeira vida de quem representa a maioria de nossa gente. Vamos conversar esta tarde, como disse a professora doutora Lídice, sobre João Cabral de Melo Neto, o homem e o poeta que transcendeu limites e alcançou a imortalidade não apenas acadêmica, mas sim a que de fato lhe importava, dos seus apaixonados leitores por todo o mundo que o fazem, gerações após gerações, um autor eterno. E aqui tratamos o tema nesta oportuna e relevante iniciativa dos organizadores deste seminário na comemoração dos 100 anos de João Cabral e de Clarice Lispector, neste feliz momento de falar, refletir e viver amores e desamores. Meus parabéns à Universidade Lusófona e à Universidade de Lisboa, bem como às muitas instituições de educação e cultura, tanto portuguesas quanto de vários países da Europa, que se uniram neste projeto de reconhecimento ao talento literário de dois encantadores de almas. Meus cumprimentos aos professores, doutores das comissões organizadora e científica deste CIRAL. E o meu cumprimento especial à professora doutora Lídice Maia, que aqui no Brasil sempre nos brindou com seu brilho e conhecimento e que, para nosso orgulho, agora nos honra também no meio acadêmico de Portugal e toda a Europa. Muito bem. Nós vamos abordar um pouco da biografia do poeta, porque a sua infância, juventude e maturidade estão intrinsecamente ligadas ao seu trabalho. A vivência é base do seu ofício de criador. Moldou seu olhar sobre o mundo e o fez abordar, de modo único, o dia a dia do rural e do urbano na luta pela sobrevivência. João Cabral mostra o transcender as adversidades e como o povo sabe olhar, num misto de ternura e dureza, o dia a dia da vida. A obra poética de João Cabral surge e se desenvolve entre a casa grande da fazenda, onde vivia com erudição, e a senzala dos novos escravos, com os quais descobriu a beleza e a sinceridade da literatura popular. Como veremos, João Cabral, que para alguns desatentos nunca escreveu poemas de amor, soube criar inspirados versos, por vezes aparentemente frios, sobre o amor ao próximo, sentimento em fase de perigosa extinção. Muitas vezes presente no discurso e ausente na prática, algo que ele sempre criticou, por exemplo, na política. Um outro aspecto pouco comentado, porque não percebido tal é a sutileza do poeta, está em seu irônico humor. Em alguns de seus livros, como Morte e Vida Severina, O Cão Sem Plumas, Dois Parlamentos, percebe-se um refinado humor ácido. João Cabral de Melo Neto nasceu na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil, no dia 9 de janeiro de 1920. Ele foi o segundo filho de Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Uma família nobre de agricultores e intelectuais. João Cabral é primo, por parte de pai, do poeta Manuel Bandeira. E por parte de mãe, do polímata Gilberto Freire,
Bandeira e Freire são, como João Cabral, expoentes da cultura brasileira, notadamente o primeiro na poesia e o segundo na sociologia. A infância rural até os 10 anos de idade, mais ou menos, nos engenhos de açúcar do interior pernambucano, e depois a juventude urbana na capital do estado, ofereceram ao poeta elementos fundamentais, preciosa matéria-prima para o seu trabalho literário. João Cabral estudou no tradicional Colégio dos Irmãos Maristas, um colégio católico, e, ao mesmo tempo, integrou a equipe juvenil do Santa Cruz Futebol Clube, pela qual, diga-se de passagem, foi campeão na categoria juvenil em 1935. O futebol sempre foi sua paixão. A música, pelo contrário, um tormento. João Cabral era desafinado e passava vergonha nas aulas de canto. Ficou com uma mágoa grande disso. Por toda a sua vida, ele ficará distanciado da música e a música procurará por ele, como vamos ver a seguir. Assim, entre a elite e o povo, experimentando a pureza do verde, das plantações, dos riachos, dos animais, convivendo com a classe abastada na escola e com os menos favorecidos no esporte, João Cabral foi construindo também, com a leitura de bons livros, sua consciência política e social, encontrando e definindo o seu estilo de escrever, como principalmente a sua temática. Contribuíram nesse sentido seus primeiros empregos, um na iniciativa privada, outro no serviço público, a Associação Comercial de Pernambuco, que reúne empresários da indústria, comércio, serviços, agrícola, etc., e o Departamento de Estatística do Estado de Pernambuco, um órgão do governo que investiga, pesquisa números. Né? E assim, entre os elegantes eventos sociais e os frios números da realidade, o poeta, ainda adolescente, acrescentou um componente incendiário. Passou a frequentar a roda literária e artística do charmoso Café Lafayette, uma esquina efervescente formada pelo encontro da Rua 1º de Março com a Rua do Imperador, no centro velho de Recife. De dia, com empresários e políticos. À noite, com intelectuais e prostitutas. Lá ele conheceu o crítico Willy Lewin, o pintor Vicente do Rego Monteiro, o poeta Ledo Livro, que serão, dentre outros, seus influenciadores. O pai de João Cabral era um homem lúcido e percebeu logo que o filho não seria usineiro como ele. Assim o levou ao Diário de Pernambuco, do amigo Aníbal Fernandes. Também lúcido, o publisher do jornal foi sincero e disse: olha, com apenas 17 anos, João Cabral não tem bagagem para escrever no meu jornal. E muito menos teria para ser crítico literário, o que ele pretendia. Isso foi encarado pelo jovem não como uma decepção. Ele queria ser jornalista, então isso se tornou um desafio. E ele mergulhou na excelente biblioteca do amigo Willy Lewin, onde havia obras de poetas e romancistas europeus, predominantemente franceses e ingleses. Ali havia livros de Valéry, Mallarmé, Claudel, Joyce, Mauriac, Julian Green, Proust, Apollinaire, Kafka, D.H. Lawrence, André Breton, Jean Cocteau, Virginia Woolf, Ezra Pound, além de livros dos surrealistas que começaram a lhe atrair muito, lhe chamar muito a atenção. E lá, como na roda do Café Lafayette, quase todo mundo escrevia alguma coisa, em especial poesia, João Cabral achou seu caminho e começou a poetar. Antes de mudar-se para o Rio de Janeiro, João Cabral participou com Vicente do Rego Monteiro e Willy Lewin da mudança da revista trabalhista Renovação, que era editada por uma central sindical de trabalhadores, e que eles acabaram transformando
em vez de uma luta pela classe, um veículo literário. E foi em 1943, já na capital federal do Brasil, que João Cabral definiu seu futuro ao enveredar pela poesia e pelo serviço público, como forma de sonho e de sustento. Quando João Cabral foi para o Rio, o fez contra a vontade de sua mãe. E ele guardava uma tristeza disso, muitas vezes comentou. Ele foi tratar, na verdade, de uma terrível dor de cabeça, algo que ele acreditava que teve origem num choque durante uma partida de futebol. A sua mãe, contrariada, prometeu que nunca iria lhe escrever e passou o resto da vida perguntando por ele nas cartas que o marido escrevia para os filhos. E ela fez isso só para não descumprir a palavra dada. E aí a gente começa a ver um pouco de onde vem a dureza de caráter, a firmeza de caráter de João Cabral. Isso depois demonstrado na própria poesia. Com uma mensagem de recomendação do amigo Willy ao poeta Murilo Mendes, que já era consagrado, João Cabral chegou no Rio de Janeiro. Mendes o recebeu muito bem e o apresentou aos poetas Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. Este último, além de poeta, era médico. Contou-me João Cabral, entre muitas histórias, que o consultório de Lima ficava na agitada Cinelândia, então um reduto boêmio no centro da capital federal, onde havia vários cinemas, por isso o nome, e vários bares, cafés, etc. Era um ponto de encontro de intelectuais. Entre esses bares da moda da época, destacavam-se o vermelhinho e o amarelinho. Esse nome em razão do toldo, da cor do toldo e das mesas e cadeiras, etc., de um e de outro, que faziam concorrência entre si, oferecendo a melhor cerveja, o melhor tiragosto, etc. E tal. João Cabral reencontrou no Rio de Janeiro o primo Manuel Bandeira, que, além de perguntar muito sobre como eram os parentes do Recife, porque Bandeira veio menino para o Rio, também lhe indicava bons livros. E João Cabral comentou algumas vezes, ficava incomodado, toda vez que eu encontro o Bandeira só fica me perguntando como é que era o fulano, o tio tal, o primo tal, a tia tal, eu querendo saber do Rio, da efervescência cultural e tal. E essa viagem de João Cabral de Recife para o Rio de Janeiro, uma viagem longa, muito longa, era a época feita de navio, que era mais rápido. Mas ele precisou fazer por terra, porque o mar dava risco de ataque alemão. O mundo estava, na época, em plena Segunda Guerra Mundial, e o Brasil era inimigo do denominado eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Foi uma viagem muito cansativa, imagina, para quem sofria de dor de cabeça, que durou 13 dias do Recife até o Rio de Janeiro e servindo-se de diferentes meios de transporte, trem, ônibus, barco para atravessar o Rio São Francisco e assim por diante. No Rio, João Cabral prestou concurso para o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Era uma espécie de centro de recursos humanos, fazia recrutamento, seleção, admissão de todo o funcionalismo público federal do país. O órgão controlava os exames, as provas para ingressar no serviço público, a admissão, salários, benefícios, etc. João Cabral entrou como assistente de seleção, o que lhe permitiu conversar com pessoas de todo tipo, quer dizer, mais matéria-prima para o seu trabalho. Assim, com o salário de servidor federal, mantinha-se como poeta, mas não desistiu da sua ideia inicial, que era prestar concurso para o Itamaraty. O Itamaraty era o Ministério das Relações Exteriores, denominado Itamaraty. Era quem fazia a diplomacia brasileira e faz até hoje. João Cabral queria correr o mundo, queria conhecer o mundo, aquele mundo que ele viu nos livros da casa do Willy.
Aliás, o poeta contou-me um episódio muito divertido. Um primo havia prestado exame para fiscal de rendas e foi aprovado. E esse primo, então, tentava convencer João Cabral a fazer o mesmo, porque o salário era muito bom. E João Cabral lhe disse algo mais ou menos assim: rapaz, se eu passar para fiscal de rendas, vão me mandar para o Piauí. Mas se eu for diplomata, o Itamaraty vai me mandar para Cádiz. E eu prefiro ir para a Espanha do que ir para o Piauí. E aqui vale a explicação para os que não conhecem o Brasil, que o Piauí é o modesto estado do Nordeste brasileiro. E é curioso aí dizer, também importante, que muitos anos depois o destino se encarregou de realizar o sonho do passado. De fato, João Cabral foi enviado como diplomata a Cádiz, na Espanha. Bom, além dos europeus, aqueles que eu citei, que o influenciaram, também ele teve uma forte influência do poeta e dramaturgo italiano Luigi Pirandello. E João Cabral nunca renegou outras referências, incluindo as brasileiras, como Murilo e Drummond. Aliás, ele tornou-se muito amigo do poeta Drummond, e que, segundo ele comentou em uma das conversas que tivemos, ele achava uma pessoa meio estranha, de hábitos estranhos. E eu convivi um tempo também com Drummond e pude comprovar isso. Era uma pessoa encantadora, mas uma pessoa tímida, séria, e tinha assim, algumas manias curiosas. Né? Agora, os dois foram muito íntimos, a ponto de Drummond ter sido padrinho do primeiro casamento de João Cabral de Melo Neto. Um fato curioso, também relatado em conversas, é que o Murilo Mendes era de direita, politicamente falando, e o Carlos Drummond de Andrade de esquerda. E um era católico e o outro ateu. E João Cabral se dava muito bem com ambos. Mas havia um truque, além da inclinação da vocação para diplomata. Para evitar conflitos ideológicos que pudessem abalar essa amizade bonita entre todos, eles jamais falavam de política. João Cabral era católico, mas ele se incomodou um pouco com a exagerada catequização dos irmãos maristas. Também nunca gostou de política, algo que para ele funcionava na teoria e não na realidade. E jamais gostou de poetas parnasianos, que ele achava melosos demais. É curioso ver que, embora ele se definisse como materialista, ele sempre acreditou na existência do inferno. E do modo mais tradicional, vendo demônios vermelhos armados de tridentes, torturando os pecadores. E quando ele contava isso, ele ficava com um sorriso maroto, o olhinho brilhava e tal. Né? Mas depois ele caía numa profunda tristeza. E isso me intrigava muito. E eu descobri que ele sempre estabelecia uma relação entre o inferno, que foi desenhado pelos irmãos maristas na escola e que lhe despertava um certo humor ácido, ao povo nordestino na terra seca, vermelha, empoeirenta da Caatinga, sem água, mergulhado na mais triste miséria, abandonado à própria sorte pelas autoridades. A essência do que nós encontramos no seu auto de Natal, Morte e Vida Severina. Já na longa e bem-sucedida carreira diplomática de João Cabral, depois que ele conseguiu ingressar no Itamaraty, passando por mais de uma dezena de países, incluindo Portugal, o poeta foi vítima de uma trama política que o deixou muito triste, com marcas para sempre. Em um período que ele escreveu para uns poucos jornais, entre eles A Última Hora, do polêmico Samuel Weiner, um diário no qual eu também trabalhei, no Rio de Janeiro, João Cabral publicou um artigo sobre a morte do então presidente da República, Getúlio Vargas, que se suicidou com um tiro na cabeça.
Esse artigo foi estampado na capa da edição do jornal. O dono do jornal era getulista. E se tornou um grande sucesso. As pessoas recortavam o texto do jornal e colavam nos postes pelas ruas do Rio de Janeiro, que então era a capital federal. Esse artigo causou forte comoção popular. E João Cabral foi taxado de comunista por Carlos Lacerda, editor, então, da Tribuna da Imprensa, um jornal que se opunha, confrontava com a Última Hora. João Cabral foi, por isso, afastado de suas funções diplomáticas, foi processado por supostamente criar uma célula do Partido Comunista no Itamaraty. Quer dizer, uma maldosa ilação de Carlos Lacerda. Mais tarde, ao ser perdoado, como teria que ser, porque não era verdade, voltou ao serviço público na mesma posição. Uma coisa interessante que pouca gente sabe é que, sendo diplomata, poeta e de fácil convívio com as pessoas de qualquer tipo, João Cabral era, a rigor, uma pessoa muito tímida. Em algumas ocasiões, ele comentou, ele recorria a uma tacinha de vinho, uma dose de uísque, para descontrair e se socializar melhor nos eventos. Ele era um homem das letras, dos livros, da pesquisa, da leitura, né? E agora, depois de mostrar um pouco desse lado humano do poeta, os fundamentos que lhe deram material para expressar tantos belos e inquietantes sentimentos sobre a vida, nós vamos falar um pouquinho mais de sua vasta e relevante obra. Vamos abordar a arquitetura do tema, engenharia do poema, sonho e realidade na obra de João Cabral de Melo Neto, que dá título a esta nossa despretensiosa conversa, que até agora, pelo menos, eu percebo, está merecendo a paciência de todos vocês. João Cabral é um poeta bastante complexo, difícil, com estilo único. Ele requer uma competência literária e cuidado na leitura dos seus trabalhos. Como disse o professor Manuel antes de mim, ele escreve como quem dá um soco no estômago. Eu gostei da expressão. João Cabral sempre escreveu para quem gosta de ler, para quem sabe ler, para quem alcança o estilo sofisticado que vai muito além das palavras. Contava João Cabral, sempre lembrado pelo seu Morte e Vida Severina, que nunca pretendeu escrever para teatro e que esse auto foi, pela primeira vez em sua vida, alguma coisa que ele criou com o propósito de que fosse lido pelas pessoas mais simples. Os versos são escritos com a emoção da sinceridade. A gente percebe que esse foi o objetivo dele. Uma fotografia da realidade vivida no Nordeste. Observem agora o que retrata João Cabral quando do enterro de um trabalhador do campo, na interpretação de seus companheiros de luta na terra, em Morte e Vida Severina. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. E por aí vão os versos de Morte e Vida Severina, todos de uma simplicidade tão forte quanto que cada um deles desperta no leitor ou no espectador, no contato com uma fria e duradoura realidade crônica do homem do campo nordestino.
Nesse poema, que é um auto de Natal, está clara a tentativa de João Cabral em escrever para o povo, mas em momento algum deixa perder a qualidade técnica, o estilo direto de provocar reações, fazer pensar. Mantém o refinamento até no que pretendeu dar um tom mais popular. Eu ouvi de Chico Buarque de Holanda um comentário de que foi muito difícil mesmo musicar João Cabral. Primeiro, porque ele era muito jovem, ele, Chico Buarque, e nunca tinha feito esse tipo de coisa, musical, um poema, um texto poético. E João Cabral era um nome consagrado, dava medo. Depois, porque havia versos que não tinham musicalidade, que tinham ritmo, mas eram difíceis, impossíveis de colocar música. Ele, Chico Buarque, com muito medo, com muito respeito, fez cortes, alterações e, mais tarde, foi cobrado duramente por João Cabral. Você mexeu no meu texto. E mesmo diante do estrondoso sucesso do trabalho deles em parceria, que fez, foi aplaudido no mundo inteiro. Vale aclarar que Morte e Vida Severina foi uma encomenda que o poeta recebeu da dramaturga e diretora teatral Maria Clara Machado, filha do grande romancista de Minas Gerais, Aníbal Machado, e proprietária do Tablado, um teatro no Rio de Janeiro, que também escola, trouxe à fama inúmeros artistas, diretores, cenógrafos, figurinistas, iluminadores e autores. E ela fez a encomenda a João Cabral e o prazo era curto. Era para ser um auto de Natal e dezembro já estava chegando. E ela ainda tinha que ensaiar, etc., para estrear no Natal. O poeta fez um trabalho meio correndo e, por isso, a contragosto. Ele era muito perfeccionista. E, até por isso, ele sempre achou a obra um pouco imperfeita, embora seja a que lhe deu mais fama. E muitas pessoas dizem que ele nunca gostou do texto e que ele apagaria o texto da sua obra. Não é verdade, porque eu ouvi dele próprio a afirmação contrária. Com o seu jeito bem direto, ele comentava: ora, bolas, se eu não tivesse achado bom, eu não teria deixado de publicar. Achei bom. Segundo João Cabral, ao escrever esse poema, ele pensou nas pessoas ali retratadas, como eu já comentei. Aquela gente lá dos engenhos da sua infância, os engenhos de cana-de-açúcar, e que ele queria muito que assistissem à montagem. E que ele acreditava que iriam gostar tanto quanto gostavam dos livretos de cordel. Cordel é uma literatura regional popular nordestina do Brasil, que é em versos rimados, relatando aventuras fantásticas. São livretinhos pequenos, às vezes ilustrados com trabalhos com escultura em madeira, em pedra e pressão de tinta. Coisa muito simples, manual, artesanal, mas muito rica, muito interessante, contando as grandes aventuras e desventuras do povo nordestino. E aí, ele pegou o texto, quando ficou pronto, e entregou ao poeta Vinícius de Moraes. Vinícius leu e procurou João Cabral entusiasmadíssimo, fazendo um monte de elogios. João Cabral ficou muito decepcionado, aborrecido. Disse ele a Vinícius que não havia escrito o livro para ele, um intelectual. Tinha escrito o livro para o público desletrado. E que ele estava com tristeza descobrindo que os intelectuais é que haviam gostado da obra. E vale dizer aí que João Cabral considerava Vinícius de Moraes um excelente poeta. E até a respeito disso, eu conto
uma curiosa, divertida passagem. João Cabral não gostava de música, a gente já falou disso. E ele ficava muito aborrecido e achava inteligível, não inteligível, que o povo do Brasil adorava o Vinícius de Moraes cantando samba. E o Vinícius não era um grande cantor. Mais do que o Vinícius poeta. Ele não entendia. A ele parecia um desperdício de talento, uma injustiça com o poeta que Vinícius era, na opinião dele, excelente. E sobre Morte e Vida ainda, cabe destacar uma curiosidade, outra. Maria Clara Machado, que encomendou o texto a João Cabral, não montou o texto. Ela leu e falou, não, isso jamais dá para ser teatralizado, não vou montar. Voltando à questão do João Cabral e o desafio de escrever para o povo simples, o que ele tentou com Morte e Vida Severina, há livros na bibliografia de João Cabral, como, por exemplo, Uma Faca Só Lâmina, que apenas estudiosos do idioma e do gênero poesia conseguem apreciar. E, mesmo assim, lendo 2, 3 vezes. Até por isso, esse tipo de obra de João Cabral não se tornou popular. Algumas ficaram apenas na primeira edição, diferentemente das outras não tão herméticas, que tiraram várias e várias edições. Até quando João Cabral criou, sobre uma das suas grandes alegrias, o futebol, o poema é uma perfeita obra de arquitetura. Traz uma refinada e desafiadora engenharia. Vou contar. Havia no Brasil dos anos 1970 um grande jogador de futebol, um craque, chamava-se Ademir da Guia. Mas era um jogador de estilo muito peculiar, de muita elaboração. Era um príncipe, um jogador elegante, e por isso ele era injustamente considerado lento, alguém que não vibrava, alguém que não se empenhava, e, portanto, as grandes torcidas ele não agradava. João Cabral, entendendo o craque, alcançando a genialidade do craque, escreveu um poema para ele, que está no livro Museu de Tudo. O poema, ironicamente, é tão hermético quanto o próprio estilo do jogador. Assim, não explicou o craque ao grande público, mas o poema é muito bom e eu vou ler para vocês. Ademir da Guia. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso, da lesma, da câmara lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário, grosso, de dentro, impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo-o. Ritmo morno de andar na areia, de água doente de alagados, entorpecendo e, então, atando o mais irrequieto adversário. O melhor dessa história é que o jogador, imortalizado pelo grande poeta, não era de ler, não gostava de poesia, mas comentou: jamais em toda a minha carreira fui tão bem explicado. João Cabral rodou o mundo no seu ofício de diplomata, sempre promovendo a cultura, sempre criando formas de levar a literatura ao público, sempre apoiando artistas de diferentes áreas, músicos, pintores, cineastas, dramaturgos, não apenas escritores como ele. Essa presença e atividade internacional acabou contribuindo para que o seu livro, não só Morte e Vida, mas todos, alcançassem traduções em vários idiomas. Ao conhecermos detalhes e curiosidades da vida do poeta, podemos, portanto, entender esse seu estilo de arquiteto e engenheiro de texto. Primeiro, desenhando a estrutura do poema.
depois tratando as palavras como tijolos e as unindo com a argamassa de uma composição elegante, refinada e capaz de tocar a alma das pessoas de maneira muito especial, porque provoca em cada verso reflexões. Por fim, o pleno prazer da poesia, que ele escrevia e reescrevia muitas vezes, levava dias, semanas e até meses antes de finalizar um só poema. O estilo é objetivo, racional e não permite pieguices. Parece gélido, mas é cheio de emoções bem contidas que afloram de acordo com a sensibilidade do leitor. As provocações, por vezes irônicas e humoradas, são fundamentadas em contrastes, dualidades do dia a dia de todos nós. A poesia de João Cabral comunica de modo direto, embora crie indagações, gere dúvidas sobre nós mesmos e a vida. Suas criações são construtivistas, com calculados toques de surrealismo que ele guardou dos livros da rica biblioteca do amigo e orientador Willy, ainda lá nos bons tempos da sua amada Recife. Interessante observar que, embora tenham coexistido vários poetas dentro do poeta João Cabral, ele não passou por fases, como acontece com muitos. João Cabral jamais renegou seus primeiros trabalhos. Apenas, e isso ele dizia, gostaria da oportunidade de tê-los escrito com o conhecimento e a técnica já apurada da maturidade, ou seja, perfeccionista. Era, como a gente comentou, alguém que olhava o passado como referência para o presente e como forma de planejar o futuro. Fica claro na sua obra a rejeição aos sentimentalismos, o permanente cuidado em não cair na armadilha de escrever versos melosos sobre o amor para entreter apaixonados. Ele dizia isso sempre. Eu não escrevo para entreter apaixonados. Seu poema é pedra lapidada que edifica reflexão sobre a realidade. Propõe transformações. Não ilude, mas também não tira a esperança. João Cabral é o poeta brasileiro mais premiado no Brasil e no exterior, incluindo o Prêmio Luiz de Camões, considerado o mais importante do universo lusófono. Além das muitas edições e reedições de seus 42 livros no Brasil e em muitos idiomas por inúmeros países. João Cabral está presente em mais de uma dezena de antologias e há cerca de 40 livros escritos sobre sua vida e obra. Um vasto trabalho de pesquisadores e críticos nacionais e estrangeiros. O Teatro da Universidade Católica de São Paulo, o TUCA, produziu e apresentou com música de Chico Buarque de Holanda o Alto Morte e Vida Severina. A montagem fez uma turnê de sucesso por diversas cidades brasileiras, depois indo para a Europa, onde no Festival de Nancy, na França, João Cabral foi premiado como o melhor autor vivo. A turnê seguiu depois para a capital Paris e mais tarde foi a Lisboa, Coimbra e Porto, em Portugal. Sempre aplaudido de pé pelo público. E o Alto segue sendo montado por todo mundo, anos após anos. O poema já ultrapassou 100 edições em livro e foi transposto para a história em quadrinhos, para cinema, televisão e minissérie, além do teatro. João Cabral foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras e para a Academia Brasileira de Letras. Nunca se esqueceu de suas raízes. Sempre fez questão de ressaltá-las com orgulho. Uma vez eu perguntei para ele, poeta, indo de país em país, mudando de língua, fala mais o inglês, etc. Ele falou, não, eu tenho muita facilidade para aprender língua. Aprendo todas e falo todas,
mas sempre com sotaque pernambucano, fez questão de dizer. O poeta era fascinado por história, as origens, o desenrolar dos fatos, as transformações empreendidas pelo tempo, tudo isso o atraía muito. Tinha planos de escrever sobre o passado, muito. Exemplo disso é o Alto do Frade, que escreveu nos anos 1980 sobre Frei Caneca, um injustiçado personagem de nossa história. Mas o destino foi traiçoeiro com João Cabral de Melo Neto. O poeta, desde menino, sofreu, como contamos, de uma insuportável dor de cabeça. E descobriu, já maduro, que estava acometido de uma doença degenerativa que iria lhe tirar a visão. E isso acabou realmente acontecendo. Imagine o que significa para alguém que lia por horas todos os dias, como prazer e como exercício de vida, e que escrevia horas por dia, geralmente ele lia de manhã e escrevia à tarde. Imagine o que é perder a visão, ficar cego. E somou-se a doença, que lhe dava dores de cabeça terríveis, e também a cegueira, uma compreensível depressão que foi consumindo a qualidade de vida do poeta dos últimos anos, daquele que seria, no ano em que morreu, o primeiro prêmio Nobel do Brasil. João Cabral estava concorrendo, no ano da sua morte, com muitas chances, indicado por instituições culturais de vários países. E morreu isolado de si mesmo, segurando a mão firme de sua amada segunda esposa, também poeta, Marli. O Nobel, infelizmente, havia mudado suas regras, passando a ser entregue apenas aos autores vivos. E tirando não apenas João Cabral de Melo Neto, mas do Brasil e de todos nós que falamos a língua portuguesa, esse justo reconhecimento. Foi-se o homem, ficou o poeta vivo e, assim, eterno. E como prova disso, encerro esta minha modesta palestra com um poema quase desconhecido daquele que fez da imagem uma arquitetada construção e da linguagem um ato de puro amor. Observem no texto como o poeta relata a experiência do sonho durante o sono acontecendo dentro do poema. Homem falando no escuro. Dentro da noite, ao meu lado, grandes contemplações silenciosas. Dentro da noite, dentro do sonho, onde os espaços e o silêncio se confundem. Um gesto corria do princípio, batendo asas que feriam de morte. Eu me sentia simultaneamente adormecer e despertar para as paisagens mais cotidianas. Não era inconfessável que eu fizesse versos, mas juntos nos libertávamos a cada novo poema. Apenas transcritos, eles nunca foram meus, e de ti nada restava para as cidades estrepitosas. Só os sonhos nos ocupam esta noite. Nós dois, juntos, despertamos o silêncio. Dizia-se que era preciso uma inundação, mas nem mesmo assim uma estrela subiu. Meu muito obrigado a todos e espero em breve rever Portugal e sua gente querida, que há mais de meio século seduz e encanta este seu fã incondicional. Muito obrigado.